Continuação da leitura do livro Fogo Estranho de John MacArthur. Os apóstolos ocupam uma posição única de honra. Não só os apóstolos ocupam uma posição única de autoridade na história da igreja, mas a eles também é dado um lugar único de honra na eternidade. Ao descrever a Nova Jerusalém, o apóstolo João explicou que o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por toda a eternidade, aquelas pedras irão comemorar o relacionamento de Deus com a igreja, da qual os apóstolos eram a fundação. Os nomes dos 12 apóstolos estarão para sempre selados no muro da Nova Jerusalém. Você realmente acredita que os apóstolos modernos merecem o mesmo lugar de honra celeste que os apóstolos do Novo Testamento? Alguns de seus seguidores aparentemente acreditam. De acordo com um autoproclamado profeta, agora os apóstolos, como o Dr. Peter Wagner, estão colocando uma base a partir da qual a guerra espiritual nas regiões celestiais pode ser travada e vencida. Os apóstolos estão sendo levantados. Deus tem levantado esses homens para serem mais visíveis. Sabemos muito sobre alguns apóstolos do Novo Testamento. Sabemos muito sobre alguns apóstolos na Nova Jerusalém. Podemos ficar ofendidos ou podemos nos juntar a eles. Essa é uma afirmação surpreendente, porque implica que Wagner e seus congêneres serão eternamente honrados da mesma forma que os 12 e Paulo. Todos os verdadeiros cristãos devem se sentir extremamente ofendidos com esse tipo de arrogância e presunção explícitos. A honra concedida aos apóstolos na Nova Jerusalém é única. Ela é limitada àqueles que foram nomeados pessoalmente por Cristo no Novo Testamento. Somente falsos mestres equivocados reivindicariam a eterna honra apostólica para quem vive atualmente. E quanto a Efésios 4, 11, 13? Os defensores do moderno apostolado muitas vezes citam Efésios 4, 11 e 13 para defender sua posição. É importante, portanto, que examinemos essa passagem com cuidado. Após descrever a ascensão de Cristo, Paulo escreveu: "E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo." Os defensores do apostolado moderno fazem duas suposições incorretas sobre esta passagem. Em primeiro lugar, eles afirmam que a unidade, conhecimento e maturidade descritos no versículo 13 referem-se à segunda vinda de Cristo. Em segundo lugar, alegam que todas as 5 funções listadas no versículo 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, devem continuar até a segunda vinda de Cristo. Mas nenhuma dessas hipóteses é justificada pelo texto em questão. Vejamos, em primeiro lugar, a segunda suposição. Esta passagem indica que as funções listadas no versículo 11 durarão até que se cumpram as condições descritas no versículo 13? Essa interpretação poderia ser possível se o versículo 12 fosse omitido do texto. Gramaticalmente, no entanto, a palavra até no versículo 13 remete ao particípio mais próximo no versículo 12, edificado, e não ao verbo distante designou no versículo 11. Assim, o argumento de Paulo é que essas funções, listadas no versículo 11, foram dadas por Cristo para que, de acordo com o versículo 12, os santos possam ser equipados para edificar o corpo de Cristo. É a edificação do corpo de Cristo pelos santos, então, que continuará até que sejam realizadas as condições do versículo 13. Nada no texto indica que os apóstolos e os profetas estarão presentes ao longo de toda a era da igreja, mas apenas que o trabalho que eles começaram continuará. Essa conclusão gramatical é reforçada pelo contexto de Efésios, uma vez que Paulo já explicou que apóstolos e profetas foram limitados à época da fundação da igreja, Efésios 2:20. Podemos agora continuar a unidade e o conhecimento descritos no versículo 13. Alguns estudiosos insistem que tal objetivo final não é alcançável deste lado da glória. Assim, eles afirmam que Paulo deve estar descrevendo a unidade celestial e o conhecimento da igreja, atributos que somente serão alcançados na glória do céu. Mas essa ideia não se encaixa no fluxo de pensamento de Paulo. Ele está descrevendo os resultados obtidos enquanto os santos edificam a igreja. Seu foco não é a obra final de Deus para a glorificação do céu, mas o trabalho de cristãos fiéis na igreja aqui na terra. No âmbito da igreja, é possível que os cristãos possuam uma profunda unidade com base em um compromisso compartilhado com a verdade bíblica, um conhecimento íntimo do Senhor Jesus Cristo e um profundo nível de maturidade espiritual. Paulo também adiciona a sã doutrina e o crescimento em Cristo como benefícios adicionais resultantes de os santos serem devidamente equipados para edificar o corpo de Cristo. Versículo 12.
Corretamente compreendida, a passagem de Efésios 4, 11 e 13 não ensina que um modelo quíntuplo de ministério, incluindo os apóstolos e profetas, continuará ao longo de toda a história da igreja até a segunda vinda de Cristo. Pelo contrário, essa passagem demonstra que a finalidade para a qual o Senhor Jesus forneceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja foi a de equipar os santos. Quando devidamente equipados, os santos estão habilitados para edificarem-se mutuamente dentro do corpo de Cristo. E o resultado é que a igreja é fortalecida, cresce em unidade, conhecimento, maturidade, sã doutrina e santificação. Porque Paulo já havia indicado que os apóstolos e profetas eram apenas para a época da fundação da igreja, ele não tinha necessidade de reiterar que as funções eram provisórias. Embora essas duas funções não tenham durado além do primeiro século da história da igreja, os apóstolos e profetas ainda aperfeiçoam os santos através dos escritos inspirados pelo Espírito que eles nos deixaram, isso é, a Bíblia. As outras três funções, evangelista, pastor e mestre, continuaram ao longo da história da igreja. Como tal, elas continuam a munir os santos em todas as gerações com o propósito de edificar a igreja. O significado da interrupção apostólica. Líderes carismáticos modernos, como Peter Wagner, podem defender a continuação do dom e do ofício do apostolado. Católicos romanos podem insistir, de forma semelhante, em uma sucessão apostólica que se aplica ao Papa. Mas ambas as afirmações estão drasticamente equivocadas. Qualquer avaliação honesta das evidências do Novo Testamento revela que os apóstolos eram um grupo exclusivo de homens escolhidos a dedo e pessoalmente comissionados pelo próprio Senhor Jesus para estabelecer o fundamento doutrinário para a igreja, com o Cristo como a pedra angular. Ninguém que esteja vivo hoje pode definitivamente atender aos critérios bíblicos do apostolado. E mesmo no primeiro século, quando todos concordavam que os dons miraculosos estavam em pleno funcionamento, apenas um grupo muito seleto de líderes espirituais foi selecionado como sendo de apóstolos. Nos séculos seguintes, nenhum pai da igreja alegou ser um apóstolo, mas, em vez disso, os líderes cristãos, a partir do segundo século em diante, entenderam que o período apostólico foi único e não se repetiria. Esse foi o consenso dos fiéis até o século XXI, quando, de repente, estamos sendo informados de que devemos, mais uma vez, aceitar o ressurgimento de apóstolos na igreja. A partir de uma perspectiva puramente bíblica e de qualquer perspectiva histórica clara, essas afirmações modernas são tão confusas quanto pretensiosas. A realidade é que o dom e o ofício do apostolado cessaram após o primeiro século. Quando o apóstolo João foi para o céu, o apostolado chegou ao fim. Claro, a influência apostólica continuou através das escrituras inspiradas que os apóstolos escreveram, mas não devemos pensar na fundação apostólica como sendo perpetuamente projetada ao longo da história da igreja. Ela foi concluída com a morte dos apóstolos, não havendo jamais a necessidade de ser restabelecida. Analise novamente o que a interrupção do apostolado significa para a doutrina continuacionista carismática. É evidente que nem tudo o que aconteceu na igreja do Novo Testamento ainda está acontecendo hoje. Essa é uma confissão inconveniente e constrangedora para qualquer carismático fazer, porque o próprio ministério apostólico foi um dom. Efésios 4:11 o diz claramente. Se esse ofício cessou, não podemos insistir, como os carismáticos fazem, que todos os dons espirituais descritos em Atos dos Apóstolos e em Coríntios continuaram. Nas palavras de Thomas Edgar, o fato do dom de apóstolo ter cessado com a era apostólica é um golpe devastador para a suposição básica subjacente a todo ponto de vista carismático, ou seja, o pressuposto de que todos os dons devem estar em funcionamento em toda a era da igreja. Sabemos que pelo menos um dom cessou, portanto a suposição fundamental deles é incorreta. Alguns carismáticos, reconhecendo que o apostolado não teve continuidade depois do primeiro século, tentam argumentar que era apenas um ofício e não um dom. Assim, eles afirmam que quando o ofício apostólico cessou, todos os dons milagrosos ainda continuaram. Essa engenhosa tentativa de contornar as consequências inevitáveis à posição carismática em última análise cai por terra, já que apóstolos estão listados na delimitação de Paulo sobre os dons espirituais em 1 Coríntios 12, 28 e 29, bem ao lado dos profetas, dos que realizam milagres e dos que falam diversas línguas. No contexto, é claramente um dos dons que Paulo tem em mente, que flui do argumento iniciado nos versículos 4 e 5 e conclui-se no versículo 31, onde Paulo usa o termo charisma para se referir aos itens que tinha acabado de estar nos versículos 28 a 30. Além disso, o argumento de Paulo em Efésios 4:11 é que os apóstolos são dados por Cristo à sua igreja. Embora seja verdade que o apostolado também era um ofício, isso não o impede de ser um dom. Profecia, por exemplo, abrange tanto um ofício quanto um dom.
assim como o dom de ensinar. No fim das contas, apesar dos protestos de alguns continuacionistas, não há como escapar do fato de que uma das características mais importantes descritas em 1 Coríntios 12, ou seja, o apostolado, não está mais ativa na igreja de hoje. Ele cessou. Reconhecer esse ponto é admitir a premissa fundamental na qual se baseia o cessacionismo. Se o apostolado cessou, isso demonstra que nem tudo o que caracteriza a igreja do Novo Testamento ainda caracteriza a igreja de hoje. Além disso, ele abre a porta para a possibilidade real de que alguns dos outros dons listados em 1 Coríntios capítulo 12 a capítulo 14 também cessaram. Vamos considerar esses dons adicionais nos capítulos seguintes. Então, encerraria a gravação aqui, já que nós conseguimos terminar o capítulo 5. No próximo audiobook, se Deus permitir, estarei começando a leitura do capítulo 6, A Insensatez dos Profetas Falíveis. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima.